Vamos falar do Cruzeiro. Emerson Pansieri, os jogadores curtindo os últimos dias de férias. Boa tarde, Pansieri. Boa tarde, João. Um abraço pra você, pro Alê, todo mundo que acompanha o Bastidores da Itatiaia. É o domingo de férias para os atletas do Cruzeiro. Na semana que vem, todo mundo de volta aos trabalhos no domingão. É porque o time se reapresenta na sexta-feira, dia 27, na Toca da Raposa, e começa os preparativos para a disputa do Campeonato Brasileiro, também da Copa do Brasil, a retomada do calendário para o time celeste. Jogo marcado dia 13 de julho, é um domingão, às 8h30 da noite, confronto contra o Grêmio no Mineirão. Até lá, com esse gramado novo de inverno, já todo resolvido, teve a semeadura na última sexta e o Cruzeiro espera que o gramado esteja naquela condição legal para essa partida do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Cruzeiro nos próximos dias também vai divulgar a venda de ingressos. Agora o sistema de biometria facial é uma questão legal, uma questão de legislação brasileira. Tudo isso também é importante para o torcedor, para o ouvinte da Itatiaia já ficar sabendo que tem essa alteração. E é importante então destacar esse calendário do Cruzeiro, porque tem a retomada dos trabalhos na sexta-feira, dia 27. No dia 2, uma quarta-feira, o Cruzeiro segue para o Espírito Santo, segue para Vitória. Dia 3 tem esse confronto contra o Defensa e Justiça, às 8h30 da noite, na Vitória Cup, duelo que a Itatiaia, além do radinho tradicional, que tá todo mundo acostumado, também com imagem. Aqui na Itatiaia, com o YouTube, você vai acompanhar o jogo com imagem, assim como foi lá nos Estados Unidos, na FC Soccer Week, que aconteceu nos Estados Unidos. Transmitimos o duelo contra o São Paulo, né? O clássico também contra o Atlético na nossa transmissão. E o Cruzeiro, no dia 6 de julho, fecha a participação na Vitória Cup contra o Banfield. Vai ser o Banfield e não o Estudiantes. Estudiantes tem um confronto importante pela Supercopa Argentina contra o Vélez. E aí poderia mandar time reserva à competição. Não achou interessante, então prefere um time titular do Banfield, que estará aqui para esse confronto no domingo, dia 6, às 4h da tarde, também com radinho e imagem no YouTube da Itatiaia. Essa é a programação do Cruzeiro, que teve o aval do técnico Leonardo Jardim. Eu pude perguntar para ele naquela coletiva após o empate com Vitória. Ele falava que isso era importante, manter competitividade, o mental dos atletas também é importante em jogos, mesmo que sejam amistosos, para quando retomar esse calendário, porque tem uma preparação, tem um adversário do outro lado, e isso também são aspectos fundamentais do que o Cruzeiro tem como ideia para Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil. Deixa eu trazer o recado para você que acompanha o Bastidores. Eu vou falar da HS Autopeças. A HS Autopeças, para você da região do bairro Veneza, é a mais confiável da região. Peças de procedência, direto da fábrica, garantia de verdade, atendimento especializado na Dionísio Gomes 704. E tem entrega, hein? Anota aí. 3195-6945. 3195-6945. Ainda toma aquele cafezinho com o Tião também na HS Autopeças. Peça é coisa séria. Peça é na HS Autopeças. É o calendário do Cruzeiro, então, João. E vale lembrar, né, Ale, que quando o Cruzeiro ficou parado, aquele momento ali do final do Campeonato Mineiro pro Brasileiro, foi onde o Jardim deu uma arrumada boa no time e começou a dar a cara dele pro Cruzeiro. Então essa parada agora pode ser mais uma oportunidade dele dar uma arrumada boa, dele engrenar ainda mais o time do Cruzeiro, dele descansar o elenco para vir aí para uma batalha do segundo semestre, né? São vários aspectos positivos, né? Tem um aspecto evidentemente que é negativo, de você perder aquele embalo que o Cruzeiro tá jogando muito, tanto que conseguiu chegar à liderança dividida com o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Mas tem muitos aspectos positivos, principalmente se você tem um grande treinador, que é o caso do Cruzeiro, tem uma grande estrutura. Então você tem condição de melhorar o que já estava bom com o dia a dia de trabalho. Você tem condição de, observando cuidadosamente o mercado, de fazer uma contratação aqui, outra ali. Você tem a oportunidade de recuperar alguns jogadores que estavam cansados ou lesionados. Vale lembrar que o Caio Jorge saiu no intervalo do último jogo, então tem a oportunidade de melhorar essa condição clínica e física. E ele já entrou nesse último jogo, segundo a informação do Pansieri, meio que no sacrifício, né? Exatamente. Porque era jogo muito grande que não dava para abrir mão dele, né? Tem os jogadores que já estavam lesionados, mas que ganham mais tempo aí nessa
nessa batalha para ficarem aptos, que é o caso do Mateuzinho, que é um excelente jogador, e mais para frente, inclusive, o João Marcelo. Então, tem vários aspectos positivos. O Cruzeiro faz um planejamento que eu entendo muito interessante, porque além dos treinos, você tem ainda os jogos, os torneios, o torneio amistoso, né? Então, acho que tem vários aspectos positivos que o Cruzeiro vai ter nessa parada aí, viu, João? Agora, há males que vêm para bem. Do mesmo jeito, ninguém quer ser eliminado de nada, todo mundo quer ganhar tudo. É assim o futebol, é o que você falou aí. Os europeus não estão nem aí até a hora que o bicho pegar, que os caras puderem ser campeão, vão estar aí sim, né? Com certeza. Agora, a eliminação do Mineiro fez bem ao Cruzeiro e acho que o Cruzeiro está fora da Sul-Americana será muito bom para o calendário do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro terá tempo num segundo semestre de focar num brasileiro, onde vem muito bem. E aí os grandões estarão todos dividindo Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Então, essas duas eliminações podem ser decisivas para um sucesso do Cruzeiro na temporada, pensando em Copa do Brasil e em Campeonato Brasileiro. Dos eliminados, dos brasileiros eliminados da Sul-Americana, a gente pode dizer, curiosamente, que o Cruzeiro foi o melhor, porque ele saiu fora logo de cara, né? Tanto que os últimos 3 jogos, o retorno da Sul-Americana do Cruzeiro, todo ele foi feito com uma equipe alternativa. Então, já durante a competição, faltando 3 jogos para acabar a participação do Cruzeiro, mais ou menos a gente já sabia que ele estava fora, porque ele perdeu os 3 primeiros jogos, né? E até o técnico fez questão de dizer que não estava lamentando em nada tá fora ali. Exatamente. Então, começou a poupar os jogadores ali nos 3 jogos finais. E isso deu um gás. Evidentemente, a gente está tendo mais uma prova aí no Campeonato Mundial, que o futebol é cada vez mais físico, cada vez mais tático, e o Cruzeiro não participando desses jogos, desses 3 últimos jogos da Sul-Americana, ele estava sempre inteiro para o Campeonato Brasileiro. E é o que não acontece com os seus rivais. Por exemplo, você imagina aí o Flamengo, que tem Copa do Brasil e a Libertadores, tem 2 rivais muito importantes, né? Vai pegar o Internacional na Libertadores e vai pegar o Atlético na Copa do Brasil. É quase impossível você pensar que o Flamengo, por mais que tenha um elenco maravilhoso, sensacional, jogue com o mesmo time essas competições eliminatórias e o Campeonato Brasileiro no fim de semana, né? O Palmeiras também está envolvido na Libertadores, está ainda na Copa do Brasil. Então, pelo menos essa da competição sul-americana, né? O Cruzeiro tem essa vantagem e pode se aproveitar disso. Ô Pansieri, essa questão do acordo com o Mineirão? João, o Cruzeiro vem conversando constantemente com o Mineirão para ter essa rentabilidade no acordo que vai ser firmado entre as partes. Esse contrato está acabando no fim do ano, o atual, né, o vigente. Ele acaba no fim do ano, foi assinado lá no dia 28 de abril de 2023, quando o Ronaldo ainda era o dono da SAF do Cruzeiro, mas agora é outra história, né? O Pedro Lourenço como presidente, é o Pedro Júnior como vice-presidente, e as conversas do Pedro Júnior também nesse sentido de ter uma melhor rentabilidade financeira, de ter um contrato melhor para o Cruzeiro, mostrando que a realidade é diferente também, é estádio cheio sempre, é toda uma atração hoje o Cruzeiro no Gigante da Pampulha, por essa boa fase que vem passando a equipe. Então tudo isso está sendo construído com o Mineirão para que o Cruzeiro tenha uma melhor volta financeira nesse contrato. Essa é a realidade. Por conta das taxas, de tudo, o Cruzeiro sabe que pode ter uma condição melhor e tudo isso vem sendo costurado. Foi até uma matéria do GE, né? E a gente pôde também confirmar que o Cruzeiro quer essa melhoria das condições com o Mineirão, João. E tomara que melhore, né? Porque o Mineirão é a casa do Cruzeiro e o Cruzeiro jogar no Mineirão é sempre muito bom pro Cruzeiro, pro torcedor do Cruzeiro que tem o Mineirão como a sua casa. O torcedor do Cruzeiro tem identidade com o Mineirão, né? Ô Pansieri, e essa semana foi importante para 3 jogadores que não estão de férias, né, Pansieri? Pois é, João, tem 3 atletas que não estão de férias nesse elenco do Cruzeiro. É o jovem Janderson, que recebeu essa oportunidade de subir da base do Cruzeiro para o time principal, teve uma lesão e vem fazendo a recuperação na Toca da Raposa. O João Marcelo, né, troféu Guará, o João Marcelo, uma temporada importante no ano passado, foi premiado
me recordo até de levar o troféu na casa do João Marcelo. Ele teve uma lesão multiligamentar e vem treinando também sério na Toca da Raposa. Até colocou essa semana um post, né, agradecendo a Deus o fato de estar fazendo corridas em campo, já conseguindo fazer as atividades em campo. O Matheus Henrique, que vem no processo até mais rápido, né, de recuperação, porque foi uma cirurgia um pouco menos importante, né, na linguagem da medicina esportiva do que a do próprio João Marcelo. E esse jogador, como explicamos aqui também na Itatiaia, num processo importante de melhoria da parte física agora, tem a questão da fisioterapia, todo esse trabalho que é integrado no departamento médico do Cruzeiro, utilizando essa infraestrutura nova do Cruzeiro, que foi apresentado recentemente para a imprensa. Então, são atletas que o técnico Leonardo Jardim está olhando, não para agora o Janderson, mas o João Marcelo num futuro que não é muito distante, talvez lá para setembro, para fim de agosto. Agora o Matheus Henrique, lá para metade de julho, pode estar assim com o time do Cruzeiro para esse pensamento de retomada do Campeonato Brasileiro. Segue com você, João. Um abraço. Um abraço, Pansieri. E o João Marcelo podendo voltar é um baita de um reforço, né, Ale? Ah, maravilhoso, né? Um jogador que vivia o seu melhor momento na carreira quando acabou se machucando. O Cruzeiro, evidentemente, não sentiu tanto a sua ausência porque o Vidalba tá jogando muito bem, né? E ainda tem o jovem Jonathan Jesus, que quando é solicitado tem correspondido sempre com a liderança ali do Fabrício Bruno, que é um xerifão ali da zaga, né? Então, acho que o Cruzeiro, inclusive, tem essas boas opções, principalmente com a volta do João, que é um jogador que pode somar muito. Muita gente tem falado de, não, mas pode trazer um reforço pro miolo de zaga e tal. Eu acho que se o João Marcelo tiver recuperado, e você tiver ali o Fabrício Bruno, que é uma unanimidade, Vidalba, que está muito bem, Jonathan Jesus, que é jovem e muito promissor, e o João Marcelo, claro que vai ter que retomar o ritmo, vai ter que, aos poucos, ganhando uma minutagem, mas que também é bom jogador. Quem sabe ali, se você não consegue promover algum menino da base, né? Você tem algumas boas opções surgindo, e aí eu acho que vira uma alternativa interessante. Eu tenho uma ideia de que se não for para trazer aquele zagueiro, do nível do Fabrício Bruno, por exemplo, um titular absoluto, eu ficaria com o que tem e tentaria promover algum jogador da base, viu, João? Você é um defensor sempre da base, né, Ale? E a gente estava comentando aqui agora há pouco, até no intervalo, tanto que é importante esse fomento da base, o tanto de dinheiro que o Flamengo fez com base, o tanto de dinheiro que o Palmeiras fez com base. E aqui em Minas, às vezes, a gente não vê Atlético e Cruzeiro aproveitando tanto isso, né? Para revelar jogador, que é o que muda a história do clube, né, Ale? Ninguém vai vender jogador de 27, 28 anos por 30 milhões de euros. Você vai vender por isso ao menino de 19, 20 anos. Exatamente. É o cara que vai ter um mercado aí inteiro pela frente na Europa, né? E aí, pensando inclusive nos rivais, né? Você tem Palmeiras e Flamengo que contratam muito, mas que revelam muito, né? Então, esse investimento na base e principalmente essa fase de transição, né, João? Porque o importante é você pensar na transição da base para o profissional. Se o clube dá espaço, se o clube tem essa tradição, se faz essa transição com cuidado, né, com carinho, e eu acho que isso é muito importante porque você tem um retorno técnico, como é o caso de muitos, né? E também lá para frente tem um retorno financeiro. O Cruzeiro está de férias, chegando a esta primeira semana de férias para os atletas. Só que a diretoria continua os contatos. E aí, quem também trabalha, mesmo de longe, é o mister Leonardo Jardim. Ele que está de férias, falou que passaria também em Portugal, chegaria em Mônaco para dar uma descansada, mas os contatos continuam com Pedro Lourenço, com Pedro Júnior, com Pelaipe, até com esse novo chefe do departamento de scout do Cruzeiro, Joaquim Pinto, que foi até uma referência dada de forma positiva pelo próprio Leonardo Jardim, à procura desse reforço. E o Cruzeiro poderia contratar atleta com uma margem até de um pouco mais caro, vamos dizer assim, no mercado da bola, porque não vai contratar vários. O Cruzeiro pode buscar e monitorar um atleta que chegue de qualidade, que possa buscar essa vaga na equipe, que tenha esse perfil ainda dessa vontade de vencer, que o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não perde vista, prefere esse tipo de atleta. Então vamos continuar aguardando a apuração também para buscar esses nomes que o time procura, pensando na temporada 2023.
1,25. Vale destacar que até o Igor Júlio, do Brighton, da Premier League, falou que ele tem o sonho de jogar no Cruzeiro. Esse jogador tem contrato até o meio do ano de 2027 no time inglês. Ele, que é mineiro de bom sucesso, diz que tem essa vontade pessoal até para fazer um pouquinho de raiva no pai dele, que é atleticano. Seria também uma forma aí de, quem sabe, brincar um pouco com a família. É o zagueiro Igor Júlio, mas que não está no radar do Cruzeiro, vive boa fase no futebol inglês, um valor até mais alto, mas ele deu essa entrevista ao site Trivela falando da situação. Os atletas que seguem também uma rotina de atividades. O Rodriguinho, jogador, postou nas redes sociais, fazendo atividades, treinando, para que possa retornar de forma positiva. Hoje é uma verdade, os jogadores têm muito cuidado com o corpo. E, além disso, o Mister passou uma cartilha de bons hábitos e bons costumes para essa retomada do Cruzeiro aos trabalhos no dia 27 de julho. Matheus Henrique, olha que notícia boa, né? Você já trouxe isso aqui, voltará aos planos do Leonardo Jardim após as férias, isso é efetivo, né? Só que agora chegou a notícia que ele está treinando e bem. E a gente pediu para fazer aí uma arte dos números, né, do Matheus Henrique, para a gente ter ideia do tanto que ele é importante nesse Cruzeiro, né? Da importância que esse jogador tem e que a volta dele vai trazer também para o Cruzeiro. Tá aí, Rafa. Pois é, e números, não só números também, a atuação, né, o que ele vem, o que ele demonstra dentro de campo. Vale a gente lembrar do Cruzeiro capenga do Campeonato Mineiro, salvava ele, né, Matheus Henrique, ele, né? Praticamente só ele nesse elenco do Cruzeiro, fazendo uma função até um pouco mais defensiva do que a gente espera do Matheus, mas mesmo assim ele correspondendo. Com a camisa do Cruzeiro, 40 jogos, 16 só nesse ano, com 4 gols, nenhuma assistência, mas mais de 2.600 minutos. Aqui a gente não soma dentro desses números que a gente trouxe aqui para o Tempo Esporte, né? Não tem tempo de acréscimo, então pode somar aí mais de 2.600, quase 2.700 minutos com 8 cartões amarelos, né? Está se recuperando depois daquela segunda partida do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, o Muxuruna, aquele jogo contra o Muxuruna. Ele acabou com a lesão no joelho e aí fez a cirurgia da correção no menisco do joelho direito, e aí não joga desde então. Uma recuperação até rápida, né? Se a gente for considerar que aquilo foi primeira quinzena, quase rápido. No dia 9 de abril aconteceu a lesão e operou 4 dias depois. Então praticamente ainda na primeira quinzena de abril e voltando já aos trabalhos. A tendência é que já no final de julho ele possa estar à disposição mesmo do Leonardo Jardim. Todo dia ele posta um pouco mais do que vem trabalhando na Toca da Raposa 2 e vem trabalhando forte. Ele posta todo dia, mais um dia, menos um dia, mais um dia de trabalho, menos um dia de recuperação, até que ele possa, enfim, ficar à disposição do português. Trabalhando e trabalhando muito, é um jogador importantíssimo pro Cruzeiro, né, Léo? Lógico que eles vão colocar ele aos poucos, né, gente? Ninguém tá maluco aqui, vai ser tudo aos pouquinhos. Depois de uma lesão grave dessa, né? E aí tem outros detalhes, é que o time tá encaixado sem ele, né? Exatamente. Mas é claro que se você tem o Matheus Henrique, como o Rafa citou bem aí, que nesta temporada, até a virada de chave, ele era o melhor jogador, ele tem que estar nos planos, e aí vai depender muito de como enxerga o Matheus Henrique e o técnico Leonardo Jardim. Porque na teoria, quem entrou no lugar dele e joga mais no meio de campo, centralizado e tudo mais, é o Lucas Silva, que tá jogando bem. Mas também a gente pode achar que é o Christian, porque o Lucas Romero, esse aí, já era titular, né? Mas hoje você tiraria quem? Nossa, nem sei. Difícil, né? Assim, eu vejo o Matheus Henrique sendo um jogador assim, muito versátil e que pode entrar ali e dar uma dinâmica ainda bem diferente ao meio de campo do Cruzeiro, principalmente pela qualidade técnica que ele tem e pelo poder de marcação. É um jogador completo, na minha opinião. E você abre, tudo isso, mas como que volta agora, né? Vai ter que ter um pouquinho de calma em todos os sentidos, como o Lélio lembrou ali também, né? Não é só na questão física, técnica, né? Não volta, né? Como titular, nesse momento, não volta. Eu acho até injusto, né? Com quem entrou e mostrou bola, mostrou futebol, encaixou o time, o Lucas Silva, Lucas Romero, o Christian, a turma ali do meio de campo.
time do Cruzeiro tá encaixadinho. Tanto que é vice-líder do Campeonato Brasileiro e não é à toa. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou de times fortes aí, de elencos fortes. Agora, essa é a importância de se ter um bom elenco, né? E aí agora, olha a briga boa. Matheus Henrique, que até então era o melhor jogador do meio de campo, vai voltar no banco. E a turma lá dentro de campo vai ficar, pô, olha lá, ó, qualquer vacilada que eu der aqui é o cara lá. Daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele é titular, eu dançando aqui na minha posição. Isso é ótimo pro elenco, né? É uma disputa bacana, não é uma disputa de ficar puxando tapete e indo pra imprensa, não sei o quê. É uma disputa bacana, uma disputa saudável, né? Uma disputa legal dentro do elenco. Nesse momento, pra mim, ele volta no banco. Vai esperar um pouco, não tem dúvida. Mas lá no banco, tendo a qualidade que ele tem, vai fazer muito bem pra quem tá dentro de campo. Viu? Essa disputa fez bem pro William, né? No lateral Fez direito. também, Ele tá, vacilou, com o Fagner Fagner, assumiu claro. a condição e aí o William falou, vou ter que jogar a bola. E a gente sabe que ele sabe jogar bola e acabou recuperando essa condição. O Sandoval Costa dizendo que vai ter que disputar uma vaga com o Christian e o Wanderson. E o André Felipe tá dizendo que vai ter que jogar muito pra voltar. Quem ganha é o Cruzeiro. Com o Wanderson, não. É com o Wanderson. É, ele que tá dizendo aqui. Com Ele acha Christian que ou com o pode Lucas ser Silva, com o né? Christian ou com o Lucas, mais na posição dele, né?